Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar sempre na sua companhia todas as manhãs. E como diz o ditado, manhã é que se começa o dia, então quero convidá-lo a iniciarmos a nossa manhã com uma oração simples, mas acredito que eficaz. A nossa fé deve permanecer firme. Então, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregando a Nossa Senhora ao seu Imaculado Coração, você que está aí em casa, todas as suas necessidades, tudo aquilo que hoje gera também algum sofrimento, que o Imaculado Coração de Maria venha ser o seu refúgio e o caminho que o conduz até Deus. E entregar todas as vítimas do Covid, não só pessoas falecidas, mas também as famílias que perderam os seus entes queridos, todos aqueles que estão no hospital, internados, estão em casa, contaminados e que estão a lutar contra este vírus. Também entregar todos os profissionais de saúde, todos aqueles que estão na linha da frente, para que Nossa Senhora os conduza e proteja a eles e às suas famílias. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o nosso tema é sobre auto e heteroconhecimento e para isso vamos ter aqui a psicóloga, a doutora Sofia Rodrigues, que é uma psicóloga escolar no Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus e no restante tempo dá consultas de psicologia em clínica privada e também faz investigação. Comece com uma frase de Carlos Drummond de Andrade que diz assim: ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é uma estante ímpar. Também hoje vamos falar de uma ferramenta de auto e heteroconhecimento utilizada por psicólogos, o Enneagrama. Já vamos ver o que é que quer dizer esta palavra difícil que a doutora Sofia nos vai explicar. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia. Antes de começarmos a falar sobre esta temática de auto e heteroconhecimento, quem é a doutora Sofia? Obrigada desde já pelo convite. Eu sou uma pessoa motivada, que há 14 anos trabalho no desenvolvimento pessoal, tenho formação em psicologia e sou apaixonada por este serviço às pessoas. Sim, sucintamente, sou uma pessoa alegre que gosta de trabalhar com vários públicos e já trabalhei também em vários projetos, quer ligados à área social, quer ligados à área mais de desenvolvimento de carreira. E neste momento estou a trabalhar num colégio e paralelamente faço também consultas clínicas. Quais são as suas áreas de intervenção? Neste momento, a minha principal área de intervenção é no âmbito escolar. Dou apoio psicopedagógico a alunos que necessitem de medidas adicionais ou seletivas ao abrigo do Decreto-Lei 54 de 2018 e faço também assessoria aos professores de modo a que se garanta a implementação das medidas. O meu trabalho também é muito na orientação vocacional de adolescentes, portanto dinamizo grupos para promover a tomada de decisão após a conclusão do 9º ano, portanto na passagem de ciclo. Falámos aqui numa palavra meio difícil, lá em casa até devem ter ficado assim, ai que palavra é esta? Enneagrama, em que é que consiste? O Enneagrama, a origem da palavra é NE9, grama é diagrama, um conjunto de 9 números. Pronto, e tem uma representação gráfica típica. O Enneagrama é, sobretudo, uma ferramenta de autoconhecimento e heteroconhecimento que propõe um método de evolução pessoal.
tem 9 padrões de tipos de personalidade, mas o mais interessante no Eneagrama é que propõe caminhos de integração e desintegração. O que é que isto significa? Significa que aprofunda as características e particularidades de cada um e, a partir das características, indica formas de um maior bem-estar psicológico, sobretudo. Como é que o Eneagrama e a psicologia comunicam entre si? O principal ponto em comum é a busca da identidade. Ou seja, nós na psicologia, a nível do desenvolvimento pessoal, o mais conhecido são as teorias de Erikson, Piaget, que se fazem através de estádios desenvolvimentais. Ao conhecer-nos melhor, nós evoluímos, não é? E tomamos mais consciência ao longo da vida das nossas motivações, dos nossos desejos, das nossas vontades. Há muitas ferramentas na psicologia que promovem o autoconhecimento e o heteroconhecimento, quer seja através também de terapias, de leituras, da arte. E o Eneagrama é também uma ferramenta. Sim. Ou seja, deste modo, a psicologia e o Eneagrama têm em comum esta busca pela identidade e pela construção de significados em relação à identidade. Quando é que começou a trabalhar o autoconhecimento, o heteroconhecimento, juntamente com esta ferramenta, o Eneagrama? Eu tomei contacto com a ferramenta do Eneagrama em 2001, ainda estava a fazer o curso de Psicologia. Tomei contacto através do Centro de Reflexão e Encontro Universitário do Centro Jesuítas no Porto. E na altura tínhamos 2 níveis, um nível de iniciação e um nível de maior aprofundamento. Portanto, tive 3 meses a fazer o curso de Eneagrama e o ano passado tive o desafio de dar formação do Eneagrama, que se enquadra perfeitamente para mim, neste diálogo, como disse muito bem, entre a psicologia e sobretudo, esta necessidade que acho que é fundamental para um maior bem-estar psicológico de desenvolvimento pessoal. Fala-nos da cientificidade desta ferramenta. As origens do Eneagrama perdem-se na história, por isso é 2000 anos antes de Cristo, falam da Babilónia, falam de diferentes matemáticos, sábios, Pitágoras, e era sempre mantido um bocadinho segredo, uma vez que se soubéssemos e conhecêssemos o outro lado, que pode ser desconhecido e que, portanto, pode ser tido como alguém que não nos possa beneficiar, poderia ser uma ferramenta que tivesse no fundo, revelasse aspectos que nós não gostaríamos que revelasse. Mas a verdade é que o Eneagrama conseguiu, ao longo da história, ser cada vez conotado como uma ferramenta poderosa e científica, porque existem inúmeros artigos científicos sobre o potencial do Eneagrama, quer seja na parte da comunicação, na terapia de casais, nem em organizações, e, portanto, neste momento há um conjunto vasto de artigos científicos que recordam e validam o Eneagrama. Fale-nos dos 9 tipos de personalidade do Eneagrama. Pois, temos sempre esta tendência que eu gostaria de desmistificar, não é? Nós não somos um número, não é? Sim. Pronto, e por isso, o que o Eneagrama diz é que há tendências para determinados tipos de comportamentos e atitudes. Portanto, podemos ter uma tendência mais otimista, mais de colaboração, mais perfeccionista, mais... Portanto, e isto são os vários números e os padrões. Sim. Por isso, posso dar um exemplo? Sim, claro. Pronto. Por exemplo, uma tendência mais perfeccionista
tem uma intensa crítica sobre si, tem, por outro lado, algo que é regir-se pelos valores e pela ética e, portanto, quer sempre fazer mais e melhor. Pronto, isto tem o seu desejo básico é ser bom e ser íntegro. Sim. Portanto, isto estou a dar um exemplo, mas não queria que se caracterizasse, não é, cada número como algo com vantagens ou desvantagens. Sim. Portanto, cada número vale por si. Claro, onde somos mais do que um número, isso é importante ficar claro. Quais as vantagens e desvantagens de cada perfil e peço que explique como trabalhar cada um deles em função do auto e do heteroconhecimento? Pronto, eu vou pegar no exemplo Sim. há bocado. Por exemplo, alguém que tem uma tendência mais perfeccionista tem de passar da exigência para um lado mais de saborear. Portanto, relativizar alguns aspectos que causam sofrimento e intensa crítica a si e aos outros. Isto pode ser um caminho de... Se eu reconheço que eu tenho estas características, posso saber lidar melhor com elas. Assim como quando está mal, tem a tendência a isolar-se, a ser mais melancólico e, portanto, é percebendo-me das minhas tendências e dos meus padrões que eu posso trabalhar a partir das minhas sombras e das minhas luzes, não é? Sim. É verdade que o Enneagrama ajuda as pessoas a perceberem quais os padrões repetidos. Qual a razão para tanto sucesso da sua aplicação nesta área? Eu acho que a tomada de consciência acerca dos nossos processos, que muitas vezes são inconscientes, fazem com que nós, a partir daí, conseguimos trabalhar. E também compreender que o outro tem padrões e tendências também diferentes. Portanto, o Enneagrama é rico para eu me conhecer a mim, mas também para conhecer a forma como o outro também lida com determinados assuntos. Há pessoas que têm mais tendência a uma determinada insegurança. Portanto, quem tem mais tendência à insegurança, neste tempo, por exemplo, de pandemia, está mais destruturado, com outros lidam de forma mais otimista, ou fogem à realidade, ou não querem... Pronto, isso tudo faz parte de uma tendência de comportamento. Porquê é que é tão importante hoje, até para quem está lá em casa, as pessoas terem esse autoconhecimento e esse heteroconhecimento? Eu diria que é mesmo fundamental. Porque a partir do conhecimento de nós próprios, nós podemos agir sobre as situações. E também ajudar os outros a lidarem também, às vezes, também melhor com a nossa forma de estar. Portanto, ajuda na comunicação, ajuda nas relações, ajuda na forma como eu vejo também a minha evolução. Sim. O Enneagrama, ele ajuda a pessoa a ver a sua verdade. Sim, podemos dizer que sim, pelo menos a analisar aspectos que fazem parte de si, sim. Nesse encontro da verdade, não é? Que não sabemos tudo a nosso respeito, há coisas que, como a doutora disse, são inconscientes, respostas até perante determinados sofrimentos que nós nem imaginávamos que poderíamos ou não dar. O Enneagrama mostra a verdade e leva a pessoa à reflexão, leva a pessoa a encontrar ferramentas para resolver determinados comportamentos ou hábitos que tenha e a melhorá-los. Sim, é exatamente isso. E ficou um aspecto essencial. É mesmo preciso refletir e qualquer caminho de desenvolvimento exige tempo. Sim. E as mudanças exigem tempo, claro. Não é? Portanto, é mesmo... isto é passo a passo e demora também muito tempo, às vezes, a nós conseguirmos também alguma mudança. Sim. Ou seja, não basta só identificar, não é? Temos de pôr os meios para atingir os fins de se queremos um determinado tipo de mudança.
E isso é pessoal, é uma decisão que a pessoa, não, então esta é a minha verdade, esta é a situação em que eu me encontro hoje, então eu preciso mudar aqui, aqui, aqui. Então eu decido-me a querer mudar e a querer melhorar. Certo, é uma responsabilidade. Sim. E quem se predispõe a este tipo de autoconhecimento e heteroconhecimento, já por si, demonstra aqui um nível de maturidade grande para conseguir dar esse passo. Pelo que eu vi do Enneagrama, ele não só apresenta as sombras, como a doutora disse muito bem, mas também apresenta aquilo que é a luz, aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que são as forças da pessoa, digamos assim, as qualidades. Isso é importante, a pessoa não ficar só com aquilo que é negativo, mas também ter noção de que alguma coisa em que ela é boa, em que ela tem qualidades, em que ela... há algo positivo e isso acho que é uma vantagem também que o Enneagrama vem trazer para a pessoa, certo? Sem dúvida, porque é preciso também aceitarmos as nossas características, não é? E reconhecermos realmente os nossos pontos fortes para os potenciar e os pontos fracos também para também os conseguir moldar também. Sim, sim, sim. E há, por exemplo, não é? Há pontos fortes que são simultaneamente pontos fracos. Sim, sim. E portanto às vezes aprender a lidar com essas situações e ensinar as pessoas. Hoje, no tempo em que estamos, não estou a falar do Covid, mas no mundo em que estamos, em que as pessoas não querem parar para refletir, não querem parar para olhar para si, é tudo muito rápido, a informação é tudo muito rápida, é tudo muito a correr. Esta questão do autoconhecimento e do heteroconhecimento faz com que a pessoa pare, respire, olhe para si, analise como é que está a sua vida, olhe em que ponto da situação é que está e tenta-lhe mostrar vários caminhos. É isso? Sim. Precisamos muitas vezes de criar distância e ter ferramentas para encontrar processos que são inconscientes, ou seja, que nós no dia-a-dia não nos apercebemos. E, portanto, estas paragens, eu diria até que são obrigatórias. Porque se fugimos constantemente daquilo, de nós, muitas vezes de nós, e às vezes isso é o maior desafio, mais tarde isso tem consequências. Que tipo de consequências é que podem acontecer? Há muitos casos de depressão. Neste momento, muitas pessoas diziam: eu nunca fui ansiosa e agora estou ansiosa. Será que nunca foi ou nunca se apercebeu o que era? Sim. Não é? Claro que estamos num contexto completamente diferente, mas a verdade é que muitas vezes não tínhamos consciência que tínhamos algumas características e processos psicológicos que são inconscientes e que vieram ao de cima agora com uma fase de maior adversidade. Porque é que não sei se a doutora acha isso, mas o que eu vejo hoje é que as pessoas têm uma grande dificuldade nesta questão do autoconhecimento. Porque é que acha que hoje é tão difícil as pessoas voltarem para dentro de si e fazerem essa reflexão e tomarem as decisões necessárias para que haja uma mudança? Eu acho que vivemos numa sociedade em que tudo é rápido e que temos também de rapidamente encontrar soluções, não é? Vamos com os meios digitais, não é? Rapidamente encontramos resposta, informação, e só que não temos a consciência que para a mudança é preciso tempo e, portanto, aí ambas as coisas depois não é possível. Não encaixa. Exatamente. Entrou em conflito. Neste processo todo, acho que há uma palavra que eu acho que é fundamental, que é paciência. Paciência comigo e também com o processo dos outros, que isso é fundamental. Mas essa palavra, a paciência, o ser paciente consigo, com o seu processo, que a mudança não se dá num estalar de dedos, que o Enneagrama não vai resolver todos os nossos problemas, mas que nos ajuda a dar passo a passo. Isso é importante que as pessoas tenham consciência que tudo tem o seu tempo e que o tempo é o melhor remédio nestas situações.
É isso. Quer dizer, eu, como psicóloga, conheço muitas teorias, não é, de desenvolvimento. Sim. Para mim, o Eneagrama é uma ferramenta que ajuda a compreender determinados passos. Sim, sim. E está estruturado num método, tem um Eneagrama, é visual, portanto tem assim, algumas características fora de vulgar. Sim. Mas concordo, tem de ser mesmo com essa paciência e com o tempo que se produzem aqui resultados. E chegamos ao fim da nossa primeira parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva e nada melhor do que começar o nosso programa com uma frase da nossa convidada que eu vou citar sobre, claro, o Eneagrama. Longe de se cingir a caricaturas reducionistas de uma mera ferramenta de personalidade para descrever particularidades e traços de individualidade. Tem uma dinâmica própria que ativa processos e reflexões que visam restabelecer situações de desequilíbrio e falta de harmonia, promovendo o desenvolvimento pessoal e organizacional. Estou aqui com a doutora Sofia, que é psicóloga, que usa esta ferramenta na questão do autoconhecimento e heteroconhecimento, e eu queria que comentasse esta citação que eu fiz aqui. O que acho mais interessante no Eneagrama é a questão de não ser estático. Sim. Ou seja, nós temos determinadas características, mas podemos trabalhá-las em nós. Numa situação, por exemplo, que eu tenho mais tendência para uma desorganização, sou mais de um centro do coração que me envolvo e sou com as outras pessoas, isso é ótimo, mas que me envolvo em demasia e que isso me causa algum tipo de sofrimento. Isto é uma tendência de um tipo e que pode começar a estar mais organizado, ir mais pela ética, para outra tendência e que faz com que tenha uma melhor, no fundo, um caminho que se sinta mais realizado. Pronto, às vezes. Vou desafiá-la a comentar uma frase de Vítor Frankl, um autor que cita várias vezes até nas suas redes sociais, que diz assim: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Por isso, o Vítor Frankl era médico e esteve nos campos de concentração. E depois criou a logoterapia. Que no fundo o que ele diz é a busca, o sentido da existência faz-nos ir além das nossas capacidades. E de facto há situações na vida que nós não podemos mudar as circunstâncias, sim, mas podemos ir além das circunstâncias. E portanto eu gosto muito dessa frase, não é? No sentido de quando não podemos mudar o que está ao nosso redor, se mudarmos a nossa forma de olhar para a adversidade, podemos realmente superar. Portanto, é nesse sentido que eu também gosto de trazer essa frase. Sim. Estamos num tempo de pandemia, um tempo em que gera muita ansiedade. Quais são as estratégias que nós podemos adotar para ultrapassar ou minimizar essa ansiedade? Estamos, de facto, num tempo extraordinário, no sentido que é totalmente novo, desafiante, que nós não sabemos lidar com a situação e portanto, perceber de onde é que vem este medo, estes sentimentos que temos também muita tendência para não querer aceitar, muitas vezes não conseguimos aceitar os nossos sentimentos. Portanto, eu diria que o primeiro passo é acolher o que está a passar. A partir daí,
podemos usar determinadas técnicas e estratégias que umas são mais adequadas a umas pessoas, outras a Sim. outras, e cada um tem de se sentir bem no método que utiliza. Pode ser a fazer desporto, pode ser concentrando-se mais no aqui e agora, técnicas de relaxamento, mindfulness, mesmo aulas em grupo quando é possível, ler um bom livro, pensar em situações em que eu já me senti também mal e que no fundo, como é que eu as superei, refletir, como é que eu superei determinada situação. Acho que isso podem ser tudo estratégias, no fundo, para combater a ansiedade. E também pensar que não sou apenas eu que estou a viver esta pandemia, o mundo inteiro está a viver esta pandemia e todos estão a tentar ultrapassar esta situação todos juntos e não ninguém, cada um no seu canto. Não sei se... Sim, tomamos mais consciência da importância do coletivo, não é? Sim, sim, sim. Muito importante a responsabilidade individual, mas também que estamos ligados e conectados. Isto trouxe aqui um movimento e também movimentos de solidariedade e movimentos... E, portanto, é dentro desta situação tirar o melhor partido e, sobretudo, levando para um caminho que faça cada um se sentir bem no papel que está. Sim. Quer seja médico, que estão a enfrentar também muito sofrimento e muita ansiedade. Pronto, dependendo também de... Quer seja cada situação, sim. O Covid-19 levou a que muitas pessoas falecessem e que muitas famílias estejam hoje de luto. Como é que hoje, nesta pandemia, em que as famílias quase não conseguem fazer o funeral mais adequado, como é que se pode ajudar estas pessoas a viver bem esta questão do luto num tempo em que os abraços não podem acontecer, em que os amigos próximos não podem estar próximos porque está tudo confinado, digamos assim, em que a pessoa não pode fazer o processo normal de um funeral, o processo normal de um luto. Como é que a pessoa pode vivenciar este processo? É uma situação que me preocupa bastante. Há processos no luto que têm de ser vividos e, portanto, acho que o não adiar um luto, para mim, é assim a principal indicação. Portanto, chorar, tentar também não se isolar, de alguma maneira as redes sociais também ajudam. As pessoas podem telefonar, tentar manter contacto de alguma maneira também com os outros, não é? O autocuidado também é muito importante, cuidar de si, também fazer coisas prazerosas, porque no fundo a tristeza é tónica, não é? Sim. Numa situação destas, e portanto também não se deixar vencer também por esta... a adversidade e tentando aceitar os sentimentos negativos, a raiva e tudo o que advém de uma situação de luto. Por outro lado, também tentar equilibrar com outro tipo de atividades que já fazia diariamente. Aqui o ter um bom processo de autoconhecimento também ajuda numa boa vivência do luto. Sem dúvida. Na medida que eu reconheço também as minhas emoções e os meus comportamentos, também os posso também trabalhar e agir contra determinadas situações que não me fazem bem. Às vezes também temos este processo, não é? De não nos deixar ir para determinados comportamentos que sabemos que nos vão isolar ou que nos vão prejudicar de alguma maneira. Outra situação que me preocupa, para além desta questão das pessoas não estarem a fazer o luto da forma mais adequada, é a questão dos idosos. Não só aqueles que estão nos lares, mas também aqueles que estão em lugares em que a família não pode ter tanto acesso a eles. E a nossa população, quem nos acompanha, tem muitos idosos a acompanhar-nos. Como é que a pessoa idosa ela pode viver
da melhor forma, a nível até de saúde mental e emocional, esta pandemia? Tenho visto alguns relatos de profissionais e de associações também que dão tablets aos idosos para terem contacto, Sim. ou seja, tentar que a tecnologia também esteja ao serviço desta proximidade. Sim. Porque é mesmo isso, é tentar que eles não se sintam sozinhos, não é? E que tenham, para mim isso é fundamental, a solidão, não é? Que seja combatida através de outras formas, não as habituais, porque se não puderem ser, mas arranjar alternativa. E aqui não é só os idosos que têm que arranjar alternativas, as famílias também têm que ser criativas ao ponto de se fazer presentes para os nossos idosos, não é? Sem dúvida. Muitas vezes não nos sentimos preparados para tomar uma decisão em relação a mudar de profissão e redirecionar a nossa carreira. Fale-nos do trabalho que desenvolve com a transição de vida. Pronto, às vezes a nível de carreira há situações em que achamos que queremos mudar, não sabemos que queremos mudar, não sabemos se somos nós que estamos mal, não sabemos e portanto há aqui muitos dilemas. Muita confusão. Exato. E aí é importante perceber quais são realmente os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as minhas motivações. Quero realmente fazer uma mudança. Pronto, e portanto é a partir da nossa motivação, da nossa vontade que vou trabalhar, não é, estas questões da orientação vocacional. Muitas vezes temos de obter outro tipo de formação, outro nível de competências, portanto também redirecionar não só, pode não ser uma mudança de carreira, mas também pode ser um maior aumento de competências em determinada área, se quer seguir determinado caminho. A questão da comunicação também é fundamental, não é? Se a comunicação no local de trabalho. E, portanto, o apoio a nível de orientação vocacional é nesta exploração, neste reconhecimento, nesta orientação para a ação, não é? Ou preparação para uma escolha. Sim, sim, sim. Aqui no nosso guião temos que a doutora faz orientação a uma geração Z. Eu gostaria que nos falasse disso, mas antes disso eu quero lhe perguntar o que é isso da geração Z. Sim, a geração Z diz de pessoas que são nativos digitais. Já há a geração Y e a Alfa, pronto, mas foi conotada com a geração que só usava meios tecnológicos. E o que é que isto faz? Faz com que todo o tipo de atividades propostas normalmente é útil recorrerem às tecnologias. Portanto, Sim. Neste momento, mesmo a nível de exploração de sites, de plataformas, há muitas plataformas de procura de emprego, de orientação para os jovens nas escolhas, também de ouvir profissionais na sua área e do seu percurso. Portanto, é muito interessante também que para estas gerações mais novas também cada vez há mais recursos também a nível da orientação vocacional. Também está muito em voga agora o gaming, o jogo, porque eles gostam de jogar. Sim. E há jogos que são educativos. Sim, e portanto vamos usar aquilo que eles gostam a favor da educação, a favor da orientação vocacional. E portanto eu cada vez mais tenho procurado que a orientação vocacional seja também digital. E o objetivo, por exemplo, deste ano é construírem os adolescentes um portfólio digital. E este portfólio pode ser construído em todas as idades. Não é? Quem sou eu, o que é que eu quero, para onde vou. Portanto, é nestas linhas. Porque hoje aquilo que eu me apercebo dos adolescentes, e já não só nos adolescentes, já nos jovens, eu pergunto assim, então, e o que é que queres fazer da vida? Não sei. Não sei para onde vou, não sei o que quero fazer, e ficam muito apavorados quando surge essa pergunta. Não sei se é desta geração,
porque eu lembro-me que na minha geração eu já tinha bem fincado o que é que eu queria fazer e o que é que eu queria desenvolver. Agora, nos adolescentes e jovens, nós já não vemos isso. Não sei se há aí alguma coisa... Sim, há o mundo VICA, como se costuma Sim. dizer, não é? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Portanto, Sim. hoje em dia, mesmo para quem faz uma escolha, falo com mais complexidade e na certeza de que muitas vezes vai haver, não vai ser linear a carreira. Sim. Nós não, portanto, pode trabalhar em várias empresas, cada vez mais há esta noção da interdisciplinariedade, portanto, Sim. trabalhar duas áreas numa função. Portanto, a complexidade a nível da orientação é de facto grande. Esta questão de não sei o que eu quero ser, já ouço há anos, não é? Sim, Portanto, sim, isto há vários tipos de identidade a nível vocacional. Há pessoas que têm realmente mais convicção acerca da área que querem escolher, outras que não sabem, que estão indecisas, que ficam muito inseguras, outros que nunca exploraram e nunca vão investir e não querem investir. Portanto, tem a ver um bocadinho com como eu me posiciono ou até com traços de familiares, de contexto, que não me fazem ter, muitas vezes, até uma expectativa de futuro. A família, quem tem adolescentes e jovens lá em casa, eu acho que isto também começa desde pequenino, não é? A família pode ajudar a que a criança, ou o jovem, ou o adolescente se encontrem e se redirecionem a nível vocacional. O que é que as famílias podem fazer para ajudar o adolescente, o jovem, a tomar esse caminho? É muito importante trabalhar desde cedo a questão da responsabilidade e da autonomia. Sim. Portanto, cada um tem de construir o seu percurso, não é? E a família pode proporcionar experiências ou oportunidades de exploração. Por exemplo, tenho um tio que trabalha numa loja, ir fazer uma entrevista ao tio, tenho um conhecido que trabalha na área da saúde, tentar perceber a realidade, porque muitas vezes não fazemos uma escolha porque não abrimos também o leque de hipótese. Sim. E, portanto, muitas vezes os pais são referências também, que podem influenciar, mas que é preciso também conhecer mais acerca das profissões, conhecer mais acerca das áreas, dos percursos, porque há enormes cursos. É verdade. E hoje cada vez mais. E cada vez mais. E às vezes é a falta de conhecimento que leva a não querer ou não me identificar. Eti Ilsum, uma jovem de origem judaica que morreu em Auschwitz, no seu diário refere que o início de um processo terapêutico lhe permitiu iniciar uma transformação na sua vida. Em que altura das nossas vidas é que devemos procurar um processo terapêutico? Há situações que provocam uma crise ou há situações de stress que nos levam a questionar tudo e a querer promover alguma mudança. Pronto. Nesse sentido, podem ser inúmeros os processos, podem ser sentirmos sozinhos, abandonados, que não temos recursos e, pronto, fundamental é reconhecer e querer algum tipo de mudança. E eu acho que aí sim estamos preparados para começar um processo psicoterapêutico. Porque tem de haver um ato até de coragem, não é? Para começar e de nos predispormos e abrirmos também a um processo que é desconhecido, não é? E muitas vezes no confronto connosco próprios também acontece aí também a mudança e acontece também depois o desenvolvimento. Portanto, às vezes as crises são também potenciadoras de algo melhor. Sim. Existe uma célebre frase: onde há crise, há desenvolvimento. Exatamente. Agora passou-me o que eu lhe ia perguntar, mas não há problema que já me volta à lembrança, faço-lhe outra pergunta.
Imagino que em casa tem pessoas que querem... Não, eu quero experimentar essa ferramenta do Enneagrama, quero começar um processo terapêutico. O que é e que gostariam que a doutora até os acompanhassem? Como é que elas podem fazer? Eu tenho um site, podem Sim. consultar o meu site e tem lá os meus contactos. Qual é o site? www.sofiasantosrodrigues.com. Sim. Tem lá os locais onde eu dou consultas e tenho realmente também uma consulta específica de Enneagrama. Sim. Por isso é uma questão de pedirem e solicitarem que gostariam de ter uma consulta de Enneagrama individual e eu farei. Já me lembrei o que é que eu queria acrescentar ao que fez anteriormente, que claro, depende das pessoas também abrirem-se a um processo psicoterapêutico e também há que pôr alguns preconceitos de lado aos processos psicoterapêuticos, porque hoje, infelizmente, ainda há muitos preconceitos. Há muitos preconceitos e é visto como fraco, como inferior, como... que está mal da cabeça. Exato. Eu ouço muito isso. Há determinadas culturas em que ir a um psicólogo é um luxo, porque vai promover, de facto, o conceito é promover o desenvolvimento. Cá em Portugal ainda tem que se desconstruir a ideia de que é algo negativo, ou é porque tenho um defeito, ou porque ou que não consigo com os meus recursos superar determinado obstáculo. E o psicólogo muitas vezes vem ajudar a pessoa a descobrir aquilo que já está lá. E que a pessoa se calhar nunca olhou suficientemente para si, devido a diversos contextos, a diversas realidades, e que o psicólogo, através de uma conversa que às vezes é a pessoa até que verbaliza e fala, a pessoa ali mesmo chega à conclusão: eu tenho estas ferramentas, eu só ainda não as coloquei em prática, não as descobri e ainda não as coloquei em prática. Então, vem potencializar mesmo esse desenvolvimento, seja da criança, seja do adolescente, seja do jovem adulto, do adulto e do idoso, porque nunca é tarde. Nunca é tarde. Isso é importante que as pessoas saibam. Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que potencia mesmo, que é importante muitas vezes olhar a psicologia exatamente como um desenvolvimento, como uma oportunidade para ir mais longe. Para nós darmos o salto que é necessário dar na nossa vida. Então, que nós não tenhamos vergonha, coloquemos os nossos preconceitos de lado e, se tivermos essa possibilidade, que nós procuremos ajuda. Hoje temos muitas oportunidades, graças a Deus, que nós não caminhamos sozinhos. Quando nós pedimos ajuda, às vezes aquilo que era muito grande torna-se muito pequenino e aí nós conseguimos dar saltos que para nós são gigantes. Então, que você procure a ajuda necessária. Doutora Sofia, o nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua presença e queria convidá-la a dar uma mensagem para as pessoas que estão lá em casa. Obrigada. Eu gosto muito da palavra esperança, não é? E acho que temos todos de acreditar no nosso potencial de transformação e de transformação dos contextos à nossa volta. Portanto, acho que tenhamos esta fé e esta esperança de que é possível, muitas vezes, o impossível. Tenhamos essa fé e essa esperança do impossível que acontece nas nossas vidas. E não são coisas muito grandes, às vezes o impossível para nós são coisas pequeninas, mas que nos realizam e que nos ajudam a dar esses saltos de gigantes. Até ao próximo programa, se Deus quiser, continue com a nossa programação e veja este programa também no nosso canal do YouTube.